31 de janeiro de acordo com o calendário da igreja. Ciro e João, os anárgiros santos e milagreiros. Esses caridosos e gloriosos santos não eram irmãos de sangue, mas sim em espírito. De início, Ciro vivia em Alexandria e, como médico, ele curava as pessoas pelo poder de Cristo e seu conhecimento de medicina. Sabendo que a maior parte das doenças acontecia por conta dos pecados, Ciro sempre direcionava os doentes a purificar suas almas de pecado e por arrependimento e oração, desta forma restaurando a saúde ao corpo. Quando a perseguição de Diocleciano contra os cristãos começou, Ciro se retirou para a Arábia, onde ele recebeu a tonsura monástica. Ele se tornou tão famoso na Arábia quanto ele era em Alexandria, de maneira que as pessoas ali também recorriam a ele por assistência. Ouvindo sobre Ciro, João, que era um oficial romano em Edessa, veio até a Arábia para conhecê-lo. Após conhecê-lo, eles se amaram como um irmão um ao outro, e se mantiveram juntos para viver uma vida de ceticismo. Naquele tempo, uma certa mulher cristã chamada Anastácia, junto com suas 3 filhas, foi torturada por perseguidores na cidade de Canópia. Ouvindo isso, Ciro e João vieram a Canópia para encorajar a mulher e suas filhas a não abandonar a fé. E verdadeiramente, graças ao conselho desses santos, Anastácia aguentou as torturas e, com suas filhas, foram martirizadas por Cristo. As filhas de Anastácia tinham por nome Santa Teotista, 15 anos, Santa Teodota, 13 anos, e Santa Eudóquia, 11 anos. Seus torturadores então capturaram Ciro e João, que, depois de serem presos e torturados, foram decapitados no ano de 311 d.C. Numerosos milagres vieram por conta desses mártires, tanto quanto viviam quanto depois de suas mortes. Suas relíquias foram transladadas a Roma durante o reino do imperador Arcádio. Estes santos são invocados durante a bênção da água, no sacramento da Santa Unção e especialmente para aqueles que sofrem de insônia. A mulher mártir Tripaena. Tripaena voluntária e corajosamente aguentou muitas torturas por Cristo. Por não querer negar sua fé, um boi selvagem foi solto e a feriu mortalmente. Isso aconteceu no primeiro século. Santa Tripaena é invocada por mães que não são capazes de amamentar seus próprios filhos. O venerável Nicetas do Mosteiro das Cavernas de Kiev. Como monge, Nicetas era desobediente a seu superior. Ele deixou o mosteiro e se trancou em uma cela. Por conta de sua desobediência, Deus permitiu grandes tentações caírem sobre ele. Uma vez, quando Nicetas estava rezando, um demônio apareceu para ele, fingindo ser um anjo radiante, e disse a ele: "Não reze mais. Ao invés disso, leia os livros e eu irei rezar por você." Nicetas obedeceu e parou de rezar, começando apenas a ler livros. Ele apenas lia o Velho Testamento. Ele era incapaz até mesmo de abrir o Novo Testamento, porque o poder do demônio prevenia isso. Com a ajuda do demônio, Nicetas profetizou apenas crimes, roubos, incêndios e outras más obras que eram do conhecimento do demônio e dos quais ele, o demônio, participava. Finalmente, o Santo Pai das Cavernas percebeu que Nicetas tinha caído na tentação do demônio e começou a rezar para Deus por ele. Nicetas voltou ao mosteiro, percebendo a destruição que o acometia, e se dirigiu ao caminho correto. Depois de um bom tempo de arrependimento e muitas lágrimas, Deus o perdoou e deu o dom de fazer milagres. Ele morreu no ano de 1108 d.C. Hino de louvor. São Nicetas das Cavernas de Kiev. Nicetas ao Criador rezou, para que o Criador o fizesse digno, para que ele pudesse ver ao Criador. Mostre-se a mim, ó Deus, ó Deus. Ó Nicetas, pecado o persegue. Por isso que a Deus você implora, faça a si mesmo digno e você verá o Eterno na eternidade. O Deus imortal não permita que olhos mortais o vejam. Mesmo no mundo celestial é algo assustador, colocar os seus olhos no Todo-Poderoso. Para nós é dada esta vida, para que por ela nós preparemos a nós mesmos, para que dignamente, apenas depois da morte, possamos olhar a luz eterna. Mas Nicete pede e reza, que o Criador o faça digno, para que ele pudesse ver ao Criador. Mostre-se a mim, ó Deus dos mais altos. Então um diabo apareceu para ele. Prostre-se a mim, disse ele. E Nicetas rapidamente ante ele se colocou de joelhos. Pois ele pensou que era um anjo. Era o diabo em sua radiância, com o brilho da falsidade, enchendo toda a cela de Nicetas. Ó meu irmão, não tentes a Deus. Esse tempo é o tempo de nos prepararmos. Nesse tempo é a fé. Mas no tempo que há de vir é a visão. Primeiro a batalha, então a vitória. Primeiro a dor, então a satisfação. Tudo ocorre no seu próprio tempo. Reflexão. Por mais que os santos padres elogiassem o monasticismo como um estado angélico, e por mais que muitos dos maiores santos tivessem vivido a sua vida e conseguindo perfeição no deserto duro e sem vida, mesmo assim, a Igreja Ortodoxa não recomenda a tonsura a todos os fiéis. Nem todos os que estão no deserto são salvos, e nem todos os que estão no mundo estão perdidos, disse um santo. Para os que habitam em cidades, que não tendo inclinação ao monasticismo, desejam entrar para o mosteiro,
São Nefão disse: Meu filho, o lugar nem salva nem destrói o homem, mas as suas ações podem fazê-lo. Pois para aquele que não cumpre todos os mandamentos do Senhor, não existe benefício de posição do lugar sagrado. Rei Saul viveu no meio do luxo real e morreu. Rei Davi viveu no mesmo tipo de luxo e recebeu a coroa. Ló viveu no meio dos sodomitas sem lei e viveu. Judas estava junto aos apóstolos e ele foi ao Hades. Quem quer que diz que é impossível ser salvo com esposa e filhos, mente para si mesmo. Abraão teve esposa e filhos, 380 servos, e ele foi chamado amigo de Deus. Quantos servos da igreja e amantes do deserto foram salvos? Quantos aristocratas e soldados? Quantos artesãos e trabalhadores do campo? Seja piedoso e ama a humanidade, e você será salvo. Contemplação. Contemple o Senhor Jesus como anfitrião em sua casa. Primeiro, como ele caminha neste mundo como aquele que tem autoridade, comandando a natureza e expulsando demônios. Segundo, como ele diligentemente trabalha em cada homem com quem ele se encontrava como um anfitrião aos membros de sua casa. Terceiro, como ele age no templo como anfitrião em sua casa, limpando o templo dos cambistas. Homilia. Contra a mediocridade e sobre cumprir todas as leis de Deus. Importa fazer essas coisas e não deixar as outras. São Lucas 11:42. A lei e a misericórdia são mencionadas nesse texto. Nas almas dos fariseus e sectários, a lei e a misericórdia não andam juntas. Eles são incapazes de cumprir as regras da lei e mostrar a misericórdia, discutindo qual deles é mais importante. Um eles omitem, ao outro aderem. Os fariseus literalmente observavam a letra da lei, mas eles completamente abandonaram a misericórdia e amor aos homens. Sectários se elogiavam por aderir à justiça de Deus, mas completamente rejeitavam as prescrições das leis da igreja. Ortodoxia representa a plenitude da fé. A igreja ordena que nós façamos a isto sem omitir aquilo. A igreja é cuidadosa quanto às prescrições externas da fé, como um homem quando ele caminha entre vasos de barro e cuida para não quebrá-los. A igreja é ainda mais cuidadosa sobre a justiça e misericórdia de Deus, como um homem que, andando entre vasos de barro, os estima muito e os protege, não por causa da terra que os vasos são feitos, mas por conta do conteúdo precioso que há dentro deles. Vasos vazios que nunca se enchem de nenhuma bebida são tão inúteis quanto o legalismo formal dos fariseus. Uma bebida, porém, que é jogada ao vento, é derramada e desperdiçada porque não é despejada em um recipiente que foi feito para isso. Então, na ortodoxia não existe apenas um lado, como não houve no Senhor Jesus. O Senhor fala com São João Batista, que respirava a justiça e misericórdia de Deus, que é necessário cumprir a lei. Mas os fariseus, paragrafistas, vazios e sem justiça nem misericórdia de Deus, ele diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Oséias 6:6. É evidente que é mais importante fazer aquilo que é necessário do que fazer aquilo que não deve ser deixado de fazer. Mas isso não significa que aquilo que é menos importante é desnecessário. No corpo humano existem muitos órgãos importantes e muitos menos importantes, mas todos juntos constituem o corpo humano. Ó Senhor que cobre tudo, não nos deixes tornarmos unilaterais, mas ajuda-nos a cumprir toda a sua vontade. A Ti é a glória e louvor para sempre. Amém.